Olá, meninas. Eu sou Marta Esther e é sempre uma alegria, né? E um prazer receber vocês aqui em nossa comunhão, uma igreja sem paredes. Hoje nós iremos compartilhar a lição de vida da semana 39, Espírito de Confusão. E eu quero convidar a Elizabeth para começar compartilhando aquilo que o seu marido celestial falou ao seu coração. Elizabeth, querida, fique à vontade para nos compartilhar aquilo que o seu coração está desejoso de compartilhar conosco nessa. Eu sou Elizabeth, no Pará, e é um prazer estar aqui novamente com vocês, neste domingo. E eu gostaria de compartilhar um pouco do que o Senhor, nosso amado, falou ao meu coração, né, sobre essa lição de vida, um espírito de confusão. Eu achei bastante interessante e num momento muito propício assim para minha vida. Eu tenho passado algumas situações que me levaram assim a refletir sobre essa lição de vida. Eu ainda não tinha lido, né? Ela é a primeira vez que eu estou lendo e algo assim que me chamou assim muita atenção foi o que a Erin nos fala lá, que o espírito de confusão ele é comparado, né, à fumaça do cigarro, né, que nos incomoda de alguma forma. E de fato é assim mesmo que eu me sinto, que eu não gosto, né? Quando eu estou num ambiente que tem a fumaça do cigarro, isso me deixa muito, muito assim irritada, vamos dizer assim, até meio que com raiva às vezes, assim, é um sentimento assim que eu não sei nem explicar. E realmente também é assim que acontece com o espírito de confusão, né? Quando nós estamos ao meio de ambientes que tem pessoas, ou até mesmo nós mesmos, como fala na lição, estamos com esse espírito de confusão, isso acaba nos tirando a paz, como fala na lição, e acaba a gente que fica irritado. É assim que eu me sinto. Então, eu achei muito interessante a forma como a autora nos coloca, né, esse espírito de confusão e eu pude conversar com meu amado, perguntar para ele, né, como essa lição se aplicava à minha vida e algo que ele me trouxe assim à memória foi duas situações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se eu não estava causando esse espírito de confusão, uma é o que ela fala, né, da gente estar em um ambiente de trabalho, por isso é importante a gente sempre procurar o Senhor para, no momento certo, ele nos dirigir para o nosso lar, né? Porque eu já vivi as duas situações de estar no meu lar e estar no meu ambiente de trabalho atualmente. E viver esse princípio na pele. Muitas das vezes eu acabei me deixando envolver em algumas conversas e que, de fato, causam confusão. E aí aquilo começou a me irritar, né? E eu comecei de certo ponto, me isolar. Eu vejo ali como um cuidado do Senhor para mim, que Ele já estava cuidando de mim, né? Quando eu comecei a me isolar, de não querer participar. Tipo, hoje eu prefiro ficar na escola onde eu trabalho, almoçar lá, do que ir com amigos, colegas de trabalho para um outro lugar e estar em meio a conversas que eu já tinha vivenciado. Então, hoje, o meu amado ele está me separando, porque eu não quero viver sem a paz, e essa paz ela vem somente dele, né? E não desses, desses momentos aí que o espírito de confusão está sempre presente. E outra coisa foi em relação, recentemente, alguns dias atrás, a minha irmã me pediu um favor e eu até então achei que não era nada demais, eu disse que eu faria. Só que quando eu soube o que era o favor, eu me recusei. E isso levou ela a ficar um pouco chateada comigo, né? Quando eu falei para ela que eu não concordaria mais com a situação, que eu não faria, porque eu não considerava correto. Então, depois ela falou: tá bom, você não vai fazer, mas aí depois ela mandou umas mensagens. Naquele momento, eu vi que o espírito de confusão queria me dominar.
mas o meu amado é tão amoroso assim comigo que ele logo falou meu coração. Eu comecei a digitar uma mensagem para ela respondendo, né, aquilo que ela estava me falando. E aí, no mesmo instante que eu estava terminando aquela mensagem que eu ia postar para ela, o meu amado falou: ganhe sem palavra, com o espírito manso e gentil. O que está na lição, que me chamou muita atenção, assim, porque eu poderia ali causar uma grande confusão respondendo aquilo que ela estava colocando para mim, né? Falando, ela estava desabafando o que ela achava que era o correto. E aí eu, no momento, já queria colocar a minha opinião, e meu amado falou: não, para. E eu pude, assim, apagar de imediato aquela mensagem e pedir perdão para o meu amado e fazer o que era correto, né? E depois eu fui o meu cantinho de oração, orei ao Senhor falando que eu não sabia se eu realmente tinha agido certo, mas que se eu tivesse agido errado, era para ele me perdoar e me mostrar, né, onde eu estava errando. E hoje eu pude ver assim que o meu amado, hoje ela veio aqui em casa, ela ficou uns dias sem falar comigo, mas hoje eu vi que meu amado já mudou a situação, porque eu não revidei, né? Que se eu tivesse revidado, o espírito de confusão tinha agido ali naquela situação. E eu só posso louvar ele por isso. E ela ainda falou, eu falei assim, o que foi isso? Aí ela disse assim, isso aí foi o preço da desobediência, porque eu não quis te ouvir numa certa situação, né? Eu não quis te ouvir. Então, ela reconheceu que, de fato, ela tinha... Eu sou uma irmã mais velha, né? E ela, pela própria boca, reconheceu que ela tinha falhado. E aí eu só pude glorificar o Senhor por isso, por ele mostrar que eu não estava errada e que eu ouvi a voz dele. Por isso que a lição diz para a gente estar sempre próxima do nosso amado, para a gente estar nessa paz e ouvir a voz dele. E era isso que eu gostaria de compartilhar. Sejam encorajados. Oi, meninas, boa tarde. Obrigada, Elizabeth. Fazia tempo que a gente não se via mesmo, né? Eu sou a Kemily, eu falo de São Paulo, e eu quero trazer nessa lição que meu amado me trouxe muito à memória de tempos atrás da jornada, que o espírito de confusão foi um espírito que habitou muito dentro de mim. Só que eu queria trazer um lado, assim, que ele foi me mostrando que existia, porque eu achava que não. Eu sempre fui muito difícil de entrar em briga, de fofocar. Eu sempre fui bem discreta no meu ponto de vista, não no nível do nosso amado. E é aqui que eu quero trazer para vocês que um dos primeiros versículos que me chamou muita atenção, e eu quero recordar ele com vocês, que eu fiz um post-it na época, eu trabalhava fora, e eu precisei colar ele no calendário. Todo mês eu virava e eu tinha que ter aquele post-it na minha frente. Que ele diz: na multidão de palavras não falta transgressão. Esse foi o primeiro versículo que eu memorizei, porque, apesar de eu não ser uma pessoa que altera o voz, eu sempre aceito, se alguém gritar comigo, se eu for maltratada num estabelecimento, eu nunca vou revidar nem nada. Só que eu gosto de falar demais. Demais, sempre gostei muito de falar. E eu era aquele tipo de pessoa que, quando estava todo mundo quieta, eu que puxava o assunto. E às vezes de uma maneira desnecessária, ou seja, o espírito de confusão habitava em mim numa maneira muito sutil, que me enganava. Ele me enganava, porque eu achava que não, que eu era muito boazinha, que eu nunca ia ter boca para nada. Era uma mentira plantada na minha mente. Eu precisei confessar esse pecado várias vezes porque eu não entendia. E eu colei esse versículo, que é o Provérbios 10, 19. Né? Na minha Bíblia ainda está escrito assim, na primeira versão que eu li: não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Essa era a primeira versão que eu li. Eu memorizei a segunda, né? E como que ele agia? Por isso que eu queria deixar esse encorajamento aqui, porque às vezes muitas de nós passam, ou nós com o espírito de confusão, ou a gente do lado da confusão sem perceber. Então, como que eu agia? Eu gostava sempre de dar a minha opinião, achando que era uma opinião boa. Eu sempre gostava de mostrar o meu ponto de vista, como se fosse muito relevante para as pessoas o meu ponto de vista. Quem gosta de mostrar o ponto de vista, gosta de escutar o ponto de vista do outro. E aonde que foi o clique para mim? Quando
o meu amado passou a ser o meu tudo e eu querer só o ponto de vista dele, a opinião dele, a informação dele, aí eu comecei a entender que eu não queria mais escutar o que as pessoas falavam, então, né? Isso foi o primeiro momento. Mas para eu não escutar, então, as pessoas também não tinham que me escutar. Eu tinha que levar tudo a ele. E eu não sabia, então, ter essa conversa. Como que eu faço? Eu não vou falar nunca nada, eu vou ficar muda, porque se eu falo, eu peco. E aí foi com muita oração, meu amado, me curando, eu não tendo a necessidade de colocar minha opinião e nem de escutar a opinião das outras pessoas. Hoje eu tenho amigas, eu estou separada, eu vivo num grupo e hoje eu tenho pessoas que o meu amado aproximou de mim que a gente pode conversar horas. E a gente não faz um caudal de palavras, né? A gente se policia, eu estou sempre ali do lado dele e ele sempre me diz: Isso você não precisa opinar. Essa opinião você pode guardar para mim e para você. Você pode vir discutir ela comigo. E aí, devagarzinho, ele foi mudando e foi rompendo esse espírito de confusão em mim. Eu sou muito grata a isso, só que ele foi de uma maneira sutil. Então, meu recado aqui, se eu puder, o que foi tratado comigo, eu encorajá-las, é que às vezes é tão sutil e a gente tem que ter muita sensibilidade, muita intimidade com o nosso amado, né, para a gente poder ser livre desse espírito de confusão. É isso que eu desejo a todas. Sejam encorajadas, meninas. Boa tarde, meninas. Eu sou Mabel, no Ceará. Estão me escutando direitinho? Bom, eu queria também compartilhar com vocês o que essa lição me ensinou, né? Eu já tinha lido, mas já fazia um bom tempo. Tive que relembrar, né, hoje, como qual o ensinamento que ela quer passar. E eu também fiquei assim perguntando ao meu amado, né, se realmente eu estava envolvida no espírito de confusão, se era eu que tinha esse espírito de confusão, porque às vezes, como a Kimberly falou, às vezes é algo tão discreto que a gente imagina que a gente não tem, mas está ali dentro, né? Então ele também me fez lembrar da minha trajetória, da minha jornada, quando eu trabalhava fora, porque eu acho que é muito propício quando a gente trabalha fora, com muitas mulheres, com muita gente. Eu trabalhei 8 anos numa empresa, era uma empresa muito grande, tinha muita gente. Então ele me fez assim lembrar que apesar de eu não ser a pessoa do espírito de confusão, assim como a Elizabeth falou, eu também fiquei muito envolvida. Eu me envolvia com aquilo que a pessoa falava, eu tomava as dores, né? Eu até me chateava com outras pessoas que nem estavam se referindo a mim, mas eu acabava me envolvendo com aquilo de uma forma tão grande que eu me metia na confusão, né? Ali. Então, aquilo também, assim, me causou muito mal, porque eu acabei não dando um testemunho, né? De uma mulher sábia, de uma mulher mais discreta. E o Senhor também me fez, assim, fez eu me arrepender, né? Hoje, desse tempo. E como na própria lição fala, eu acho que a grande diferença da gente não se envolver com isso é justamente a gente estar coladinho nele, né? A gente está ali encostadinho, ouvindo ele o tempo inteiro. Porque, como a Vânia falou no comentário, né? A gente, por natureza, às vezes a gente gosta muito de falar mesmo, quando está com outras mulheres, e se envolve em toda aquela conversa, e se tiver um espírito de confusão, a gente acaba se envolvendo também. Então, essa é a chave, né? A gente está grudadinha nele, a gente está coladinha nele, ouvindo a voz dele para saber como agir, né, em alguns ambientes dessa forma. E hoje, para a glória dele, eu trabalho em casa, também trabalho sozinha, trabalho home office, então, para a glória dele, tenho muita paz, fica aqui no meu cantinho, só eu e ele, e isso tem sido, assim, muito bom para mim, porque é só a voz dele que eu escuto, né? Não escuto muitas vozes, é só a voz dele que eu escuto. Então, eu tenho crescido nisso e eu só agradeço a ele por isso, por ele ter me trazido para esse lugar, para esse cantinho. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, meninas. Grande beijo. Muito com a gente. E como é bom ver que o Senhor já mudou muitas realidades, né? Mudou aí a da Kemily, a da Mabel, e mudou a minha também. Porque antigamente eu trabalhava em fóruns, então, assim, fórum já é a porta do problema, né?
Já começa com as pessoas que chegam. E assim, eu era um problema também, porque eu muito nova, acho que com 21 anos, isso, eu já era, eu tinha um cargo, era o segundo cargo mais alto do fórum. Então, geralmente, o juiz não gostava de danar com ninguém, aí ele mandava eu. E eu achava que eu era o máximo, né? E eu era o espírito de confusão puro. E isso perdurou por muitos anos, infelizmente. Eu não tinha sabedoria nenhuma, mas o Senhor, ele é tão maravilhoso, porque eu sempre gosto muito de falar isso, que ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. E eu passei muitos anos dessa forma. Depois eu fui trabalhar no Ministério Público e a sala era muito pequena e todos os servidores ficavam juntos nessa sala. Então, além dos problemas que chegavam, a gente já criava problemas porque é igual uma fumaça. Você inala o mal-estar da outra pessoa, ela vem para você. Você pode estar bem. Se a pessoa falar alguma coisa, seu humor muda, você começa a se comportar diferente. E assim foi por muitos anos, até que teve a questão do home office e eu vim trabalhar em casa. Mas agora eu acho que eu estou experimentando o ápice da vida abundante. Porque o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele me deu um trabalho que eu nunca tive na minha vida e eu sempre desejei. Que era assim, antigamente eu tinha que fazer atendimento das pessoas que chegavam com os litígios, e essas pessoas estavam mal e elas descarregavam tudo em mim, então eu chegava em casa exausta, porque além desses problemas que eu tinha que ouvir, eu ainda lidava com os problemas dos processos, e ainda tinha os superiores falando comigo, então imaginem como que era difícil. E hoje, para a honra e glória do meu Senhor, ele me presenteou com um trabalho, né, que eu tô aqui em home office. A comarca que nós estamos, ela é totalmente organizada. A minha chefe, ela nem sequer fala comigo, porque ela diz que não quer me atrapalhar na análise dos processos. Eu tenho um colega só, que ele me passa o que eu tenho que fazer, eu não tenho que conversar com ninguém, eu não tenho que ver ninguém, falar com ninguém. E aí ele me passa um processo por vez, sendo que antes eu tinha que lidar com uma quantidade excessiva, que já me trazia uma ansiedade, né, naturalmente dali, que já me trazia esse espírito de confusão que eu descarregava nas outras pessoas. Então ele me passa um processo por vez, pede para que eu não tenha pressa, para que eu faça com calma. Então, assim, são coisas que só o nosso Senhor pode fazer nas nossas vidas. Só quem está em obediência, só quem está buscando, só quem está pagando o preço, né, que a gente sabe das situações difíceis que nós enfrentamos para estar aqui. Mas só quem paga esse preço usufrui de coisas realmente boas nessa terra. Como está sendo bom aí os relatos dos meus amados, que a Erin tem falado, né? Ela está nos mostrando como que é a realidade de quem está longe e o quanto nós que estamos ali recebendo o sereno dele todos os dias, como que nós ainda em algum momento olhamos de uma forma diferente para nossa situação, para outras pessoas, como que a gente tem um momento de invejar o ímpio. Então não tem como. Eu tenho certeza que eu estou transbordando. Tudo que a Erin está falando está servindo para mim. Eu tenho certeza que eu estou transbordando nessa questão, por essa grande bênção que o Senhor me concedeu. Tem muita coisa na minha vida muito ruim, que eu não quero nem olhar, porque assim, situações que a gente não vê saída. Mas nessa área que é a que ele trabalhou, que ele já me revelou, eu quero focar nela e agradecê-lo por tudo. Sempre ter esse espírito de paz, né? Nunca levar a confusão, mas estar sempre sorrindo, estar sempre alegrando as pessoas que estão à minha volta, sorrindo para o futuro, porque nós conhecemos aquele que vai mudar todas as realidades. E só de olhar para a minha situação profissional, eu já me sinto melhor, porque como um dia eu sofri, meu Deus, como foi difícil no passado.
E hoje, onde eu tô, assim, foi um processo, mas com certeza o melhor momento chegou. Então, eu espero ter encorajado vocês. Eu quero louvar muitas vezes mais ainda, porque são muitas coisas que tem de bom ainda para louvar nessa questão. Mas eu acho que o que tinha mesmo em relação a essa lição foi isso. Sejam encorajadas e obrigada. Boa noite, né, para mim aqui de Portugal, né? Nossa, hoje eu estou aqui com o meu coração alegre, muito feliz de estar aqui compartilhando, né, ouvindo os louvores. E hoje para mim é um dia especial porque meu coração está suave, né, tão leve, e ele sabe a importância, né, de poder vir aqui hoje e ouvir tantos louvores. E essa lição falou tanto ao meu coração, esse fim de semana inteiro, né? Porque nós compartilhamos na semana passada, eu acho que foi sobre maturidade espiritual, né? Falamos sobre a lição, sobre maturidade espiritual, e eu até gravei, né, o podcast falando, né, sobre maturidade espiritual, uma lição tão importante, né, onde nós aprendemos, né, como o Senhor vai nos conduzindo. Mas o que eu pude aprender também nessa última semana é que nós nunca estamos prontas para nada, né? Nunca estamos suficiente para nada. Nunca posso abrir a minha boca e dizer, eu estou madura espiritualmente, totalmente. Nunca vou cometer um erro, nunca vou cair, nunca vou deslizar, né? Porque somente o nosso amado que pode nos colocar nessa posição. E eu estou compartilhando isso com vocês porque aconteceu uma situação comigo que onde eu vi muita fumaça, né? E essa fumaça, ela me incomodou muito, né? Ardeu muito os meus olhos, mas na hora eu senti que eu agi mal. Eu agi mal, né? Eu não agi corretamente, eu não agi como a noiva dele naquele momento, porque eu senti assim um certo egoísmo da minha parte e achei que por aquilo não ser minha culpa, né, que eu não tinha que aceitar aquilo. Então, de alguma forma, eu agi mal, eu agi de forma incorreta, e eu fui buscar o meu amado. Eu confesso que eu chorei muito, muito, muito. E quando eu estava lendo essa lição, né, Espírito de Confusão, e eu ouvindo falar, né, na lição sobre a fumaça, né, eu queria correr daquela fumaça, né? Mas muitas vezes ele nos chama para apagar o fogo, mesmo quando o fogo está do outro lado. Por que isso? Eu tive um sonho, né? O Senhor sempre fala comigo através de sonhos, sempre, sempre, sempre. E eu louvo a Ele por isso, porque isso é uma coisa que eu tenho com Ele desde o início da minha jornada. E eu quero louvá-lo por isso, porque se não fosse por isso, eu acho que eu já teria sucumbido, né? E Ele me deu um sonho que eu estava na minha casa e uma casa que estava ao lado da minha estava pegando fogo. E quando eu saí no quintal, eu vi a fumaça e tinha pessoas lá dentro, as pessoas estavam conversando. E eu falava assim: por que que essas pessoas não apagam esse fogo? Tanta fumaça, elas não conseguem ver, né, que essa casa vai pegar fogo. E na hora, no sonho, eu ficava assim, mesmo sem querer ajudar, sem querer fazer nada, né? Fiquei um pouco indignada com aquilo, e alguém apareceu e falou comigo: se você não apagar o fogo vai caminhar e vai vir até a sua casa, e sua casa também vai pegar fogo. E naquele momento eu tive um choque e eu comecei a chorar e eu corri imediatamente, peguei uma mangueira e comecei a apagar o fogo. E o fogo apagou, né? E quando o fogo apagou, a pessoa olhou para mim e disse para mim assim: você iria deixar mesmo a sua casa ruir, né?
Você iria destruir uma casa que demorou tanto tempo para construir só porque você achou que o fogo não tinha nada a ver com você. E quando eu acordei, eu fiquei pensando em cada detalhe do sonho, cada palavra, tudo que aconteceu ali. Eu falei, não é coincidência, né? Ele está falando comigo através de símbolos, né? E sempre, como ele sempre falou, e naquele momento eu acordei na certeza absoluta que por mais que qualquer situação aconteça, né? Qualquer confusão, né? Mesmo que seja do outro lado, de qualquer lado, na minha família, com amigos, com qualquer pessoa, no trabalho, mesmo que não tenha nada a ver comigo, é obrigação minha, responsabilidade minha, como a noiva dele, a representante dele, apagar qualquer fogo, né? E assumir a responsabilidade, porque senão a minha casa que vai ruir. Então, quando eu estava lendo essa lição sobre espírito de confusão, o Senhor falando profundamente comigo, ministrando ao meu coração, e eu senti ele falando comigo. O maior sinal de que você ainda está me ouvindo é o seu quebrantamento, porque eu chorei tanto, 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 que parecia que o meu coração estava no liquidificador, de tanto que eu chorei, mas não foi de raiva, eu chorei de quebrantamento, de ver aquelas palavras entrarem no meu coração de uma forma tão profunda. Então, assim, foi um conjunto desse sonho com essa lição. Então, por que que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando porque o nosso amado, ele se importa com o nosso comportamento, né? E nunca vamos estar maduras o suficiente sem ele. Né? Nunca vamos estar. E sempre vai acontecer situações na nossa vida, na nossa jornada, que vai nos testar, né? Para ver se realmente nós somos mulheres quebradas, né? Quebrantadas, com o coração contrito, porque é só isso que ele quer. Né? Ele não quer saber se nós passamos no teste, se fizemos tudo corretamente, se agimos realmente da forma que era, porque vai chegar um momento que podemos não conseguir, mas ele quer saber se o nosso coração está quebrado, quebrantado, moído, a ponto de parar assim e chorar profundamente, mas não é um choro de arrependimento só, é um choro de saber que sem ele eu não sou nada sem ele. Que sem ele eu não posso fazer coisa alguma, nem mesmo sair de qualquer situação de confusão. Muito pelo contrário, né? A fumaça vai me engolir, o fogo vai passar do outro lado para minha casa e vai consumir tudo. E não é isso que ele quer, né? Uma coisa tão simples de pegar uma mangueira, né, e apagar o fogo e evitar um estrago. É uma atitude muito simples e é como foi compartilhado aqui. Talvez essa atitude simples seja calar a boca, né? Talvez essa atitude simples seja sair da situação, ir para um outro lugar, né? Não sei, ele tem formas de falar com cada uma de nós, né? E foi assim que ele falou comigo, e eu entendi perfeitamente o que ele falou comigo. Então, eu quero louvar o nosso amado, porque ele realmente está presente na nossa vida em toda e qualquer situação. Obrigada, meninas. Eu sou Marta Esté, Minas Gerais. Maravilhoso, tudo compartilhado. Eu estava aqui emocionada, ferida com seu compartilhamento, com todas vocês, né? Que quando a gente abre realmente o coração, né, para ele, deixa ele falar através de nós, a gente vê como ele trabalha, né? Vai com esse coração que nós chegamos com o coração contrito e arrependido diante dele, e ele vai trabalhando, e realmente essa lição chegou de uma forma tão especial na minha vida também, Frida. Eu posso confessar para você também, nesse final de semana, porque já li essa lição, né, mas eu não tinha feito o diário dela, infelizmente eu não tinha feito, mas eu sei que foi também precisa para mim, porque eu venho de uma família onde realmente nós somos, infelizmente, mulheres muito contenciosas, mulheres que realmente, como a Kemily falou, a gente tem que dar opinião, a gente tem que falar alguma coisa, e isso é a faísca, né?
É o foguinho que começa para uma discussão, para a gente ter algo a falar, a suportar dentro de uma conversa, né, dentro de um assunto, né? E nós mulheres, infelizmente, nós temos essa mais propensão a tudo isso, né? De sempre estar falando a mais, né? Sempre estar colocando a nossa opinião. E a minha comigo não é diferente, né? E essa semana eu notei o quanto, quando eu e minhas irmãs nos encontrava, sempre um assunto sobre o que está acontecendo na minha família, sempre estava trazendo esse alvoroço, essa coisa de ter que falar, de ter que colocar a opinião, de trazer aquela confusão realmente na situação. E quando eu li essa lição ontem e hoje relendo, eu também me derramei diante do Senhor, pedindo perdão, que é isso que, né, ele precisa, ele quer ver em nós, esse coração contrito e arrependido, né? Que bom que a gente está alinhada com ele, segura nas mãos dele, que ele pode nos chamar de volta, né, a esse espírito manso e quieto que ele nos ensinou desde o início da nossa jornada. Nós sabemos que não é fácil, mas se segurarmos nas mãos dele, nós conseguiremos, porque é ele que vai fazer por nós, ele é que nos dá o espírito manso e suave, nos dá esse espírito de alegria, de paz, que traz paz. Nós transmitimos a paz porque ele é a paz. Então, se ele está com nós vamos refletir essa paz, né, que emana dele. Então, essa lição, ela compartilha esse princípio importantíssimo, né, que se nós colocarmos ele em prática em nossa vida, com toda certeza nós seremos capazes de viver uma vida totalmente livre, né, dessas frustrações e finalmente nós vamos experimentar essa verdadeira paz que somente ele pode nos dar, né? E eu quero encorajar cada uma de nós nesse dia, né? Eu me coloco também nesse meio porque nós precisamos. Nós não estamos livres, como a Frida muito bem falou. A maturidade espiritual, ela vem para as nossas vidas, mas nós devemos renovar a nossa mente diariamente na palavra do Senhor, para que isso seja eficaz em nossa vida diariamente, né? Então vamos nos encorajar a ouvir mais o nosso marido, o que ele tem a revelar para nós, né? E possamos pedir com fé, orar, suplicar. Ele vai nos revelar aquilo e nos dar os melhores caminhos que precisamos percorrer para estar cada dia mais perto dele. Então, querida, que o Senhor nos chamou para permanecer na sua paz e sem ela nós não poderemos sentir o nosso amado. E para isso nós precisamos simplesmente pedir pela ajuda dele. Então, vamos pedir que ele continue nos ajudando, nos sustentando e nos dando mais da presença dele, porque assim nós conseguiremos superar todas essas dificuldades e frustrações que vêm e se colocam no nosso caminho, né? Isso é normal da vida, mas com ele nós vamos suportar e passar por todas elas. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco.